Amigos e amigas, você que acessa meus endereços na internet, mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Hoje eu estou meio resfriado, hein, por causa do tempo que esfriou muito aqui na minha cidade, Colatina, município com 123.400 habitantes, localizado na região noroeste do Espírito Santo. Pois é, mas vamos lá, né? O Web Jornal do Paulo Maciel de terça-feira, 6 de julho de 2021, dia de Santa Maria Gorete, é a santa mais famosa do dia de hoje. Santa Domingas, Santo Isaías, São Rômulo. E estamos na 14ª semana do Tempo Comum. Essa semana do Tempo Comum é na Igreja Católica Apostólica Romana. Tem um calendário próprio, né? A Igreja Católica Apostólica Romana tem o seu próprio calendário litúrgico. 14ª semana do Tempo Comum, que começou no domingo. A fase da Lua é quarto minguante, no dia 9 começa a Lua Nova. Estamos no 187º dia do ano. Ou seja, já se passaram ou estão se passando 187 dias de 2021. A estação do ano é do inverno. Hoje é dia também da criação do IBGE. Alguns indicadores econômicos desta terça, 16 de julho de 2021. Temos aqui a inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE, 8,06%, segundo informação do Banco Central. A taxa Selic, também divulgada pelo Banco Central, 4,25% ao ano. Salário mínimo em vigor, R$ 1.100 é o valor nacional. Agora vamos aqui, uma notícia aqui que me intriga muito. Olha, mais um furto ou um evento criminoso, digamos assim, numa igreja. Isso, eu sei lá, eu não vou nem falar muito, porque a gente que é cristão tem que perdoar, né? Mas lembrem-se, Jesus perdoa. Jesus não perdoa? Ele é o maior exemplo do amor, mas ele perdeu a paciência também. Ele perdeu a paciência no templo. Quando ele viu mercadores vendendo de tudo no templo em Jerusalém, Jesus pegou um chicote e espalhou aquilo tudo pelo chão. Animais, dinheiro, bancas de mercadores. Então, eu vou te contar, hein? Já está demais. Mais uma igreja alvo da criminalidade na Grande Vitória. No último domingo, dia 4 de julho de 2021, uma igreja do bairro Bela Aurora, em Vila Velha, foi arrombada. Foram levados o projetor e o computador. O ladrão conseguiu desativar o sistema de alarme do templo. Já é a quarta igreja que vira cena de atos delituosos nos últimos dias. O caso que mais chamou a atenção aconteceu na semana passada em Vitória. Eu falei aqui também, eu divulguei, repercuti essa notícia aqui. Foi quando um ladrão levou a bolsa da zeladora de uma igreja católica no bairro Jucutuquara, além de ferir-lhe a cabeça. Posteriormente, eu falei sobre duas igrejas protestantes ou evangélicas que foram alvo também da criminalidade, só que em território vilavelhense. E agora, no último domingo, mais um caso. Então, não tá fácil, né? Até as igrejas não conseguem se livrar dos amigos do alheio. É picardia uma coisa dessa, né? As pessoas de bem trabalham para encardir, para ter uma vida digna, e vêm esses maus elementos se apossando do que é dos outros, do que é alheio.
Vamos às manchetes do jornal A Tribuna, edição do domingo, dia 4 de julho de 2021. Vamos ver o que saiu na capa desse jornal, que circula de forma impressa nas bancas de jornais em Colatina. Alô, meu amigo Joaquim, da banca de jornais e revistas da Praça da Catedral. Alô, Paulo Briel, meu xará, da Praça Municipal. E circula também em padarias e alguns outros estabelecimentos. Vamos à capa e à tribuna. Dia 4, domingo, 4 de julho de 2021, dia da independência dos Estados Unidos. Escolas vão manter modelo de ensino na pandemia em 2022. Estratégias como videoaula, monitoria online e aula ao ar livre vão continuar fazendo parte da metodologia. Recuperar motivação dos alunos será o principal desafio, dizem especialistas. Recorde de jovens que deixam o Estado preocupa empresas. Beatriz Valbão vai viajar para Lisboa, onde concluirá o mestrado em ciências farmacêuticas e tentará vaga no mercado de trabalho em Portugal. É uma legenda de fotografia de capa. Os melhores negócios para abrir em 20 bairros. Especialistas indicam técnicas para ensinar cérebro a prevenir doenças. Mudanças em leis podem liberar 11.607 condenados por corrupção na eleição. Meu Deus do céu. 11.607 condenados, hein? Tem um mais famoso aí, né? Vasco vence e fica mais perto do G4. Fonte Grande, restrições da pandemia fizeram cair em 30% a venda de instrumentos musicais. Agora temos aqui o mundo digital. O uso excessivo do smartphone pode fazer emburrecer, segundo aponta um estudo. É verdade, a pessoa fica muito tempo no smartphone e esquece de estudar, de escrever, de praticar, né? Tá no caderno AT em Família do último domingo, hein? Coluna do Estadão, deixa eu ver se vale a pena falar o que está nessa coluna. Aumento do custo de vida reduz valor do Bolsa Família, planejado por Bolsonaro. Coluna do Gilmar Ferreira. Rogério Ceni só terá erros tolerados enquanto estiver empilhando taças no Flamengo. É isso mesmo, né? Cuidado com o falso otimismo. O Brasil precisa de mais mulheres cientistas. Vamos agora a outras informações. Terminaram as manchetes do jornal A Tribuna. Me perdoe, já falei no início, que eu estou meio resfriado porque Colatina, a temperatura caiu bastante. Operação em Roma. Mas a operação é uma cirurgia, tá? O Papa Francisco passou por uma cirurgia no domingo, dia 4 de julho de 2021, e reagiu bem ao procedimento, de acordo com o comunicado do diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni. O sumo pontífice foi internado à tarde no hospital Gemelli e à noite foi submetido a uma operação cirúrgica programada para tratar uma estenose diverticular do cólon. Tudo transcorreu bem. O estabelecimento de saúde é um extenso hospital e também escola de medicina, administrado por católicos, localizado na parte norte de Roma. Tradicionalmente, a instituição trata os papas e uma parte do seu 10º andar está permanentemente reservada para eles. Algumas horas antes da cirurgia, o Papa realizou sua bênção de domingo para milhares de pessoas que estavam na Praça de São Pedro e anunciou uma viagem para a Eslováquia e para Budapeste em setembro. Francisco sofre de estenose diverticular sintomática do cólon, uma condição em que bolsas em forma de saco se projetam na camada muscular do cólon, fazendo com que se torne estreito.
Além de causar dor, a condição pode causar distensão abdominal, inflamação e dificuldade para evacuar. Francisco às vezes fica sem fôlego, porque uma parte de um de seus pulmões foi removida após uma doença quando ele era jovem e morava na Argentina, sua terra natal. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos falar da missa dominical, já que eu falei do Papa. Domingo foi o dia do Papa, vocês sabem disso? Pois é, domingo foi festejado o dia de São Pedro, e São Pedro é considerado o primeiro Papa e, extensivamente, passou a ser, no mesmo dia, a comemoração do dia do Papa e dia de São Paulo. Vamos à missa dominical aqui em Colatina. Na missa das 7 horas, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, no último domingo, 4 de julho de 2021, o padre José Valdeci Romão presidiu a solenidade de São Pedro e São Paulo e pelo dia do Papa. O celebrante disse em sua homilia que Pedro e Paulo são as duas colunas da Igreja Católica e simbolizam todo o colégio apostólico. Pedro era pescador e Jesus o chamou, sendo uma das primeiras testemunhas de Cristo ressuscitado. Evangelizou nas regiões da Palestina, Antioquia e Roma. Paulo de Tarso foi perseguidor de cristãos no início da sua vida religiosa, mas se converteu no caminho para Damasco, quando Jesus, redivivo, o chamou de forma sobrenatural, né? Já pensou se acontecesse com você essa fala de Jesus, hein? Paulo, Paulo, por que me persegues? A voz de Jesus em alto e bom som para ele, hein? Ele se converteu, então, após ouvir a voz de Jesus de forma sobrenatural. A partir daí, ele se tornou o maior missionário cristão, chegando a dizer que tudo o que ele tinha antes de Cristo era lixo. Então, São Paulo disse isso. Tudo que ele tinha antes era lixo. Passou então a viver só para Jesus, fundando várias comunidades cristãs em diferentes cidades do mundo. Para estas comunidades, ele escreveu cartas a fim de sustentar a sua fé. Tanto Pedro quanto Paulo foram mártires de Cristo em Roma, na época do imperador Nero. Pedro quis ser crucificado de cabeça para baixo por não se sentir digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus. O local do martírio é onde encontra-se hoje o Vaticano. Você sabia? Você sabia, você e meu ouvinte? Você, minha ouvinte? Sabia que o local do martírio de Pedro é onde encontra-se hoje o Vaticano? Inclusive ali estão guardados os restos mortais de Pedro. E Paulo, que era judeu, mas também cidadão romano, foi decapitado fora dos muros da cidade de Roma. A lei não permitia que um romano fosse crucificado e nem que fosse morto dentro da cidade, intramuros. Não podia. Como sua sentença foi cumprida fora da cidade, há no local uma igreja em sua homenagem, denominada Basílica de São Paulo, fora dos muros. São Paulo nos faz meditar sobre a vocação missionária da igreja. Todo católico parte a cada fim de missa em missão evangelizadora, ensina o presbítero padre Valdeci. Sobre o dia do Papa, o padre disse que ele é o primaz da igreja, ou seja, o primeiro entre os bispos. Nos ritos finais da missa, houve um momento especial de oração pelo 7º dia dos falecidos, com os familiares enlutados diante do sacerdote e do altar. O presidente da celebração, padre Valdeci, chamou à frente do altar os parentes dos falecidos para abençoá-los e confortá-los. Porque é um momento muito especial, inclusive com a participação dos músicos e da Assembleia, né?
a Assembleia também dirigia suas atenções e orações para aquelas pessoas enlutadas. Entre os fiéis católicos falecidos há 7 dias, consta o nome de Dona Zola Bertolo Cosme. Olha, gente, era uma amiga minha. Nós viajamos juntos numa romaria para o Santuário Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. Viajamos juntos uma vez. Eu ganhei dela, inclusive, no Amigo X, Amigo Oculto. Ganhei dela até uma carteira. Né? Eu dei um presente para ela, ela me deu um presente também. Uma carteira, não esqueço até hoje, uma carteira que ela me deu no Amigo Oculto. Dona Zola Bertolo Cosme, que nasceu em 12 de junho de 1935 e faleceu em 28 de junho de 2021, aos 86 anos de idade. E o filho dela, o Robson Cosme, é meu amigo e é uma das lideranças do movimento Terço dos Homens. E a nora Dora Pagani Cosme também é minha amiga. O Robson e a Dora receberam as condolências dos presentes na missa das 7 horas na Catedral, no domingo, e distribuíram uma lembrança da falecida Dona Zola. Dona Zola, né? Que Deus tenha recebido essa alma, e certamente recebeu. Eu coloquei, inclusive, uma notícia sobre Dona Zola nos meus endereços eletrônicos. Veja aí no canal no YouTube, não, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Procure vocês verificar que tem foto lá. Uma delas, Dona Zola está sentada atrás de mim numa cadeira na catedral, e outra é do santinho da lembrança do 7º dia. Olha, ainda falando sobre espiritualidade e igreja, pastor Valdemiro volta a reunir seus fiéis em grande quantidade, hein? Esse pastor ele consegue reunir um grande grupo de fiéis em São Paulo. Não só em São Paulo, mas em outros lugares para onde ele vai. Mas eu estou falando aqui especificamente de São Paulo. Olha o que ele disse sobre essa tal de CPI, que eu não perco tempo para ver, é uma CPI que tem por aí. Ele diz o seguinte: sujeito cheio de pecados querendo apontar pecados dos outros. Então ele está cometendo mais um pecado. Né? O pastor apóstolo Valdemiro Santiago está cometendo pecado, é o pessoal da CPI. O pastor Valdemiro Santiago voltou a reunir seus fiéis seguidores na sede da Igreja Mundial do Poder de Deus. Essa igreja me parece que fica no bairro Santo Amaro, né? Deixa eu ver, já estive em Santo Amaro? Eu estive no Brás já, no bairro Perdizes, na Saúde, eu não me lembro se estive no Santo Amaro. Mas ele voltou a reunir os seus fiéis seguidores na sede da Igreja Mundial do Poder de Deus, em São Paulo, capital. Acho que é no Brás ou Santo Amaro. Foi no domingo, dia 4 de julho de 2021. Com o seu modo descontraído de fazer as pregações, o pastor Valdemiro mostrou trechos da Bíblia Sagrada, destacando na telinha da TV BRZ, ressaltando que sua inspiração é Deus, a quem unicamente deve deferência. O líder protestante disse que não tem medo da morte, lembrando de um fato acontecido com ele, em que alguns órgãos de mídia chegaram a divulgar que ele havia morrido. Com suas tiradas políticas, ele tem umas tiradas engraçadas, principalmente em relação à política, né? Ele criticou a extemporânea CPI da pandemia do Senado, lamentando que haja sujeito cheio de pecados querendo apontar pecados dos outros na CPI, né? Talvez o religioso quisesse se referir ao trecho do Evangelho em que Jesus Cristo diz: com a mesma medida que uma pessoa julga a outra,
ela também será julgada no juízo final, quando será decidido o destino dela, céu ou inferno. Então, o pessoal que fica querendo julgar os outros e estão cheios de dúvidas sobre a sua vida, né? Cuidado, hein? Cuidado, porque o julgamento de Cristo também será severo. Ceticismo como característica de uma profissão. Qual a profissão que tem o ceticismo como característica, hein? Olha, tem muitas profissões que existem pessoas céticas. Mas o ceticismo aqui dessa informação agora talvez não seja tão maléfico à profissão. Mas tem um ceticismo aí que é muito ruim. Coloca a pessoa como ateia. É um ceticismo que graça por outras profissões. Mas eu vou falar agora de jornalismo. O jornalista Alexandre Garcia, em um comentário no YouTube, diz que quem tem a sua profissão pratica o ceticismo. Quem tem o ceticismo como dever profissional é o jornalista, enfatizou Garcia. Ele ensina que esse profissional deve ser cético, ou seja, não pode acreditar na primeira versão, precisa duvidar sempre. Completa o pensamento, concluindo que só assim, com ceticismo, o jornalista achará a verdade ou algo próximo dela, né? Vai achar a verdade ou algo próximo dela. Olha, é melhor dizer que ele vai achar algo próximo dela, porque a verdade total é muito difícil. Acordo bom para ambas as partes. Olha aí. O Estado do Espírito Santo assina com a União um termo que possibilita a regularização de imóveis. Olha que coisa boa, regularizar imóveis. É menos uma dor de cabeça. O governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos e da Procuradoria-Geral do Estado, assinou junto à Superintendência de Patrimônio da União, SPU, e à Prefeitura Municipal de Vitória, um termo que estabelece a devolução para a União de parte de área dos bairros Mário Cipreste e Vila Rubim, na capital, que estava sob responsabilidade da administração estadual desde 1973. O espaço de aproximadamente 550 mil metros quadrados foi concedido ao Estado, à época, para ampliação da Ilha de Vitória por meio de urbanização conduzida pela extinta Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano, Condusa. Como contrapartida, a gestão estadual ficou responsável pelo pagamento de taxas de marinha sobre a área. Com a assinatura do novo termo, o Estado permanece com o domínio sobre os terrenos do Terminal Rodoviário de Vitória, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Major Alfredo Pedro Rabaioli, da Escola Estadual de Educação Oral e Auditiva e da 2ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar. O restante da área retorna para a União, que realizará a transferência dos logradouros existentes ao Poder Municipal e preservará os direitos de terceiros, ou seja, a SPU assegurará ao particular o título de domínio de imóvel. Olha, uma coisa boa, né? O secretário estadual Marcelo Calmon disse o seguinte, que a mudança desonera o governo do Estado do pagamento de valores altos de taxas de marinha e possibilita a regularização dos imóveis na região junto aos entes federal e municipal e ao cartório de registro de imóveis, contribuindo para o fomento do desenvolvimento local. A ação beneficiará tanto moradores quanto comerciantes dos bairros Mário Cipreste e Vila Rubim. Olha, então a notícia que vai beneficiar não só
as esferas governamentais, mas também a esfera privada. Na avaliação da Procuradoria, através de Luciana Merson Vieira, o trabalho desenvolvido valoriza também soluções alternativas que desafoguem o Poder Judiciário. A importante entrega social é fruto do trabalho coordenado entre a PGE e a SEGER, Secretaria Estadual, que participa desse trabalho, com destaque para a atuação de procuradoras e uma servidora. Trabalho este que demonstra a possibilidade de solução alternativa de conflitos, pois não teve a participação do Judiciário, mas de uma Câmara de Conciliação entre o Estado e a União. Então, sucesso aí, certamente que é uma medida muito boa. Olha, agora deixa eu ver aqui se eu tenho, como é que está meu tempo. Ainda tenho tempo ainda. Mas a garganta, com esse frio que está fazendo em Colatina, a garganta está sendo muito afetada. Aí eu tenho que hidratar as pregas vocais frequentemente. Olha, agora eu tenho aqui manchetes do jornal A Tribuna de segunda-feira, dia 5 de julho de 2021. É o único dia que o jornal não circula de forma impressa, mas somente online. Aprenda profissões em até 3 meses. Argentinos levam o circo para as ruas. Trio Merlin canta o romantismo de Djavan. Avião cai e 2 pilotos pulam para escapar da morte. Carlos Dias, de 70 anos, e Juan Pablo Colera, de 31, participavam de treinamento para instrutores de voo em Guarapari. Eles sofreram queimaduras leves devido à explosão da aeronave. O avião ficou totalmente destruído. Houve pane em um dos motores. É uma legenda de fotografia de capa, hein? Vacina de dose única chega a mais cidades do estado. Futebol, ousadia no fim do clássico garante vitória do Flu. André recebe o abraço de Martinelli após marcar o gol da vitória de 1-0 no Fla-Flu no Brasileirão aos 45 minutos do segundo tempo. É uma legenda de foto de capa. E deixa eu ver se tem mais aqui. A coluna painel. É isso mesmo? Integrantes da CPI da Covid temem abertura de inquérito contra Bolsonaro se volte contra a comissão. Essa comissão está com medo, porque muita coisa pode ser descoberta aí se for analisar a vida pregressa dos integrantes da comissão. Jovem de 19 anos é morta com um tiro na cabeça após confusão em bar em Vila Velha. Olha, agora, deixa eu falar para vocês, deixa eu ver o que tem aqui. Tem várias notícias, mas eu tenho que selecionar para não ficar muito prolixo o nosso web jornal do Paulo Maciel. Então, eu vou passar aqui, olha. Colatina segue em risco leve na pandemia. Pela 5ª semana consecutiva, o município de Colatina segue no risco baixo no mapa Covid-19 divulgado pelo governo do estado. Para a Secretaria de Saúde Municipal, isso é reflexo da conscientização da população colatinense e do trabalho das equipes públicas. O município alcançou 42% da população vacinada com a primeira dose, totalizando 51.850 pessoas. E dessas, 19.724 já receberam a segunda dose. No total, já foram aplicadas 71.574 doses de vacina contra a Covid-19. Agora, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tem várias notícias. Eu acho que você perde o web jornal, você está perdendo muita coisa, hein? Eu faço esse jornal exclusivamente para você, que é meu seguidor. Essa notícia é muito importante que eu vou falar agora. Olha, o Ministério da Saúde amplia a vacinação contra a gripe para toda a população.
A campanha de vacinação contra a gripe será ampliada para toda a população brasileira acima dos 6 meses de idade. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde, que já comunicou os representantes de estados e municípios do país. A partir de agora, as secretarias de saúde podem decidir qual a melhor forma de ampliar a imunização em cada município. Campanhas de imunização são prioridade do Ministério da Saúde e o ministro Marcelo Queiroga resolveu ampliar a vacinação contra a influenza para todos os grupos. Vejam bem, o objetivo do Ministério é reduzir os casos graves de gripe que pressionem o sistema de saúde. Se você não faz parte de grupos prioritários, fique de olho na programação de sua cidade. Perdão, mas eu já falei no início que eu estou resfriado. Não é uma gripe, mas é um resfriado, ainda mais que eu sou alérgico, né? Então de vez em quando ataca. A campanha conta com mais de 80 milhões de doses de vacinas produzidas pelo Instituto Butantan contra a influenza. Cerca de 79 milhões de brasileiros fazem parte do público-alvo, que foi contemplado em 3 etapas. E é importante reforçar que ainda dá tempo de se vacinar. Até agora, 34 milhões e 200 mil pessoas estão imunizadas contra a influenza, a gripe, o que representa cerca de 42% dos grupos prioritários. Então, agora, com essa ampliação, muito mais pessoas poderão, né, se beneficiar. Agora, esporte. Deixa eu falar do esporte para você. Vamos falar de esporte, porque tem muita gente que acessa o web jornal do Paulo Maciel e gosta de esporte. Então, vamos lá. Na edição desta terça-feira, 6 de julho de 2021, eu quero dizer que deu 0-0 da Série D do Campeonato Brasileiro no jogo entre Rio Branco e Rio Branco de Venda Nova. Ambos os clubes do estado do Espírito Santo. Então, eles jogaram nos últimos dias e deu 0-0 como placar. Agora, vamos falar de clubes maiores. O Vasco, na Série B de bola, venceu o Confiança por 1-0. Avaí de Santa Catarina e Botafogo jogaram em Florianópolis também pela Série B e deu empate, 1-1. No Itaquerão ou Arena Neoquímica, em São Paulo, capital paulista, houve empate também entre Corinthians e Internacional. Por sua vez, o Palmeiras venceu o Sport por 1-0 em Recife, Pernambuco. O São Paulo Futebol Clube perdeu de 2-1 para o líder do Brasileirão na Série A, o Bragantino. Olha, o São Paulo perdeu. Aliás, os São Paulinos, campeões paulistas, atuais campeões paulistas, estão na zona de rebaixamento, hein, no Brasileirão, pois não venceram nenhuma partida. Olha aí, os São Paulinos. Agora aqui tem notícia do Atlético Mineiro. O time que tem como símbolo o galo venceu o Cuiabá por 1-0 na cidade do mesmo nome, no Mato Grosso. Agora aqui o Fluminense, hein? Jogo do Fluminense com o Flamengo. Foi o jogo de maior torcida. O Flamengo tem a primeira ou segunda maior torcida do país e jogou com o Fluminense. Só que o Flamengo perdeu 1-0 para o Fluminense. O jogo foi em São Paulo. Mulher dirige embriagada, xinga policiais e é presa. Olha essa notícia. Preste atenção. Mulher aí que tem um grupo de mídia que defende esse sexo diariamente, várias vezes por dia, também faz besteira. Também faz coisa errada. Eles ficam defendendo as mulheres como se fosse algo uníssono. Algo que parece um som só, uma voz só. Não existe isso.
Tem mulher e tem mulher. Tem, assim como tem homem, tem homem. É. Então ele fica com defesa feminista como se a mulher fosse uma coisa só. Não há uniformidade, gente. Não há nem unidade nem uniformidade. Vamos lá, então. A mulher que xingou os policiais, estava bêbada e foi presa. Uma mulher de 47 anos foi presa ao dirigir um veículo automotor embriagada e ainda na contramão, além de colidir com a viatura da Polícia Militar. Meu Deus, quantos erros, hein? Embriagada na contramão e bateu na viatura policial. Foi realizado o teste do etilômetro, o popular bafômetro, deu positivo e a motorista foi levada para a delegacia de Cariacica, na região metropolitana do Espírito Santo, na Grande Vitória. Descontrolada, a mulher ainda xingou os policiais, sendo então autuada por desacato ou desobediência e encaminhada ao sistema prisional. Moça baleada em pagode morre no hospital. Olha que notícia triste, né? Um óbito por causa da violência urbana. Não se sabe claramente o que aconteceu. No bairro Alecrim, em Vila Velha, uma jovem de 19 anos foi atingida por um disparo de arma de fogo numa festa de pagode. Após ser baleada, a vítima ficou caída no chão e foi socorrida até um hospital. No entanto, não houve como salvá-la. Ela não suportou os ferimentos. A Delegacia de Homicídios investigará o caso. Nenhum suspeito foi detido. Espírito Santo com índice baixo de transmissão de Covid. O Espírito Santo está com o indicador de 0,7 para a transmissão de Covid-19. O índice está melhor que o desejável, que é de 1. O Estado é o terceiro colocado no país na aplicação da primeira e segunda doses. Pelo menos foi o que garantiu o governador do Estado ao falar para a mídia, né? Então ele falou que o Espírito Santo é o primeiro, aliás, é o terceiro terceiro estado do país na aplicação da primeira e da segunda doses. Foi a informação passada nos últimos dias. Outra notícia, Espírito Santo recebe do governo federal quase 180 mil doses de vacina. Atenção, senhores vacinadores! Atenção, secretários estaduais, municipais, né? Secretários municipais de saúde. Atenção, superintendentes de saúde. Atenção, vacinadores. Atenção demais, integrantes das equipes da saúde. Espírito Santo recebe do governo federal mais de 180 mil doses de vacinas anti-Covid. O governo federal, através do Ministério da Saúde, entregou ao governo do Estado do Espírito Santo, no último sábado, 3 de julho de 2021, uma carga de 179 mil doses de vacinas anti-Covid. Quase 180 mil, né? Pois é isso mesmo. 179 mil e mais alguma coisa. Os produtos serão agora distribuídos aos municípios, sendo encaminhados inicialmente para a rede de frio das superintendências regionais de saúde. E nessas superintendências, nessa rede de frio, os municípios terão que ir buscar os imunizantes. Queda de avião no Espírito Santo. Olha, já falei, mas vamos repetir aqui mais alguns dados sobre essa queda do avião em Guarapari. Um avião caiu em Guarapari, no estado do Espírito Santo, e os 2 pilotos conseguiram se salvar ao pularem no momento certo para fora do veículo. A aeronave se incendiou e explodiu após a queda em meio a árvores. Os pilotos tiveram ferimentos leves, mas foram resgatados com vida pelos bombeiros. Então, diz que foi um milagre, porque dificilmente alguém escapa de um acidente desses, hein? Foi um milagre. Eu vi a fala de um bombeiro tratando esse caso como
um milagre. Essas pessoas têm que agradecer a Deus muitas vezes por essa oportunidade de passar mais um tempo na Terra. Eles tiveram que desviar o aparelho de uma antena. Os dois que estavam na aeronave tiveram que desviar o aparelho de uma antena antes da queda. Os dois foram levados para um hospital privado de Vitória após os primeiros socorros. O acidente aconteceu por volta das 19 horas e 30 minutos de domingo, 4 de julho de 2021. Vamos ver aqui uma notícia sobre os idosos. Os octogenários, oitentões, podem fazer de casa a prova de vida do INSS. Vamos lá, vamos à notícia? O Instituto Nacional do Seguro Social publicou uma portaria no Diário Oficial da União, prevendo a possibilidade de seus beneficiários com dificuldades de locomoção solicitarem a realização da prova de vida em casa, mediante visita de representante do Instituto. Idosos acima de 80 anos também poderão solicitar o serviço por meio de um requerimento. De acordo com a portaria, a visita favorecerá os beneficiários sem procurador ou representante legal cadastrado. O requerimento, que possibilita a comprovação de vida por meio de pesquisa externa, pode ser feito por terceiros por meio da Central 135, pelo aplicativo Meu INSS ou por meio de outros canais a serem disponibilizados pelo INSS, sem a necessidade de cadastramento de procuração para esse fim específico ou do comparecimento do beneficiário ou interessado a uma agência da Previdência Social. Olha, a portaria esclarece que um atestado médico ou declaração emitida pelo profissional competente deverá ser apresentado nos mesmos moldes dos documentos exigidos para a inclusão de procuração para fins de recebimento do benefício. Nos casos de requerimento feito por meio do Meu INSS, é obrigatório que seja anexada a comprovação documental da dificuldade de locomoção, sendo dispensada a apresentação de documentação original na solicitação. Nos casos em que o requerimento é feito pela Central 135, a própria Central fará o cadastramento da tarefa e também agendará o cumprimento de exigência para a apresentação da documentação comprobatória, de forma que o requerente seja cientificado de imediato da data para o comparecimento ou da possibilidade de anexação pelo Meu INSS. Então, é uma notícia importante, né? Quem tem 80 anos poderá fazer a prova de vida na própria casa, né? Agora aqui, deixa eu falar para vocês agora sobre o jogo Flamengo e Fluminense, ou Fluminense e Flamengo. No caso aqui é Fluminense e Flamengo, porque o Flamengo perdeu, né? Então vamos colocar o Fluminense na frente. O gol tricolor foi do volante André. O Fluminense venceu o Flamengo por 1-0 no estádio Neoquímica, ou na Neoquímica Arena, em São Paulo, capital paulista, na tarde de domingo, 4 de julho de 2021, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, eu já falei, mas eu mesmo sendo flamenguista, eu tenho que repetir aqui, porque eu sei que tem muitos amigos que são tricolores. Meu cunhado Hermógenes, por exemplo, é tricolor, então vai para ele, né? A partida foi transmitida ao vivo pela Rádio Nacional. O gol foi do volante André aos 45 minutos da etapa final, depois das mudanças do técnico Roger Machado, que deram mais ânimo ao tricolor. A jogada começou com Kaique, que tocou para Luiz Henrique. Em velocidade, o atacante foi no fundo e cruzou para trás, achando livre o volante, que só chutou para o fundo do gol. Com o resultado, o Fluminense quebrou uma sequência de 4 jogos sem vitórias, chegou aos 13 pontos e assumiu provisoriamente a 7ª posição.
O time do técnico Rogério Ceni, que foi melhor durante praticamente todo o jogo e desperdiçou boas chances para marcar, ficou estacionado nos 12 pontos, com 7 jogos, ocupando o 9º lugar. A próxima rodada prevê outro clássico para o Flamengo, que vai enfrentar o Atlético Mineiro no Mineirão na quarta-feira, olha, nesta quarta-feira, dia 7 de julho. No mesmo dia, o Fluminense vai jogar em casa contra o Ceará. Olha, tem um outro resultado que eu gostaria de falar para vocês, que é sobre o Verdão, o Palmeiras. O Palmeiras venceu. Com um gol de Scarpa, o Palmeiras bateu o Sport. O Palmeiras conseguiu importante vitória sobre o Sport por 1-0 na tarde de domingo, 4 de julho de 2021, na Ilha do Retiro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do jogo foi marcado pelo meia Gustavo Scarpa aos 37 minutos, depois de bela jogada de Danilo pela direita. Essa foi a 5ª vitória do time de São Paulo nos últimos 6 jogos e deixou o Alviverde com 19 pontos na vice-liderança, com a mesma pontuação do Atlético Paranaense. E enquanto isso, o Leão Pernambucano ficou com apenas 6 pontos e está muito próximo da zona de rebaixamento. Atualmente, o time do Recife é o 16º lugar. A sequência do campeonato marca Palmeiras e Grêmio para esta quarta-feira, 7 de julho de 2021, em São Paulo, e Atlético Goianiense e Sport em Goiânia no mesmo dia. Eu acho que eu não tenho mais tempo, né? Estou recebendo a informação. Secretário, eu tenho mais tempo ou não tenho? É melhor encerrar mesmo, porque esse resfriado, né, essa alergia está me atacando cada vez mais. Vamos chegando ao final, então, do Web Jornal do Paulo Maciel, este dia 6 de julho de 2021. É terça-feira, dia de Santa Maria Gorete, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês que acessam o meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Boa terça! Boa semana! Semana de pagamentos, os salários da iniciativa privada estão saindo, quem ganha salário nas empresas, né, tem até o 5º dia útil para receber, ou seja, até amanhã, até a quarta-feira, dia 7. Um abraço a todos, bons pagamentos também. Nessa semana tem pagamentos aí de boletos, prestações de compras realizadas nas lojas. Vamos lá, vamos seguindo, né? O mundo não pode parar, essa roda viva mesmo.